Boa tarde, amigas e amigos. Estamos aqui iniciando o Lógico que Dá, novo modelo para a gente falar um pouco de consórcio, passar credibilidade. Estou aqui com Adriano Fonseca, nosso gerente. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você e vamos falar tudo e desvendar o que é consórcio para esse pessoal aqui, tá? Show. Carol Rocha. Olá, gente. Prazer. Brincadeira à parte. Carol Carneiro. É só para descontrair. Olá, gente. Vamos bater um papo aí bem descontraído para desmistificar o consórcio em si e seus benefícios para pessoas que querem realizar sonhos, sejam através de um carro, seja através de imóvel. E a gente está aqui justamente para clarear e nortear e direcionar para a gente poder guiar nessa realização dos nossos sonhos, do sonho dos nossos clientes, né? Então, esse é o nosso propósito aqui e espero que seja um sucesso. Com certeza. Matheus Magalhães. E aí, Paulo, obrigado aí pelo convite. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aí. Espero que toda essa conversa seja um plantio, né? Que cada vez mais você escolha os frutos do que a gente vai falar aqui. E vai ser bastante interessante. Vamos lá, vamos tocar isso aí. Vamos embora. Primeiro eu queria que, assim, Carol Carneiro falasse da onde ela veio e o que levou ela a entrar no mundo do consórcio. Primeiras damas. Exatamente. Então, eu vim do interior, né? Sou de Teixeira. E estou aqui, vai fazer 2 anos, fevereiro. E desde então, João Pessoa abriu as portas para mim no mundo digital. E faz 2, 3 meses que eu conheci o mundo dos negócios através de uma entrevista com o Daniel. E quando ele falou da empresa, dos benefícios, foi que eu comecei os olhos brilharem. Não, que massa! E quando eu entrei, que eu fui assistindo as aulas, estar lá, convivendo com vocês, está sendo uma grande escola, está sendo um grande aprendizado. Então, para mim, está sendo algo surreal. E conhecendo também os benefícios do consórcio em si, porque até então eu era totalmente leiga. E isso, para mim, é de grande valia, né? Então, para mim, está sendo incrível aprender uma coisa nova, que até então, para mim, era muito limitado, né? Até então, o mundo dos consórcios e investimentos. Então, está sendo incrível para mim e evoluir com vocês, aprender com vocês diariamente, está sendo bem gratificante. Ô, Glória. E você, Adriano, veio de onde? Rapaz, aí, assim, pela Barba Branca eu vou demorar um bocado para falar, né? Resuma. Mas eu vou resumir, né, Paulo? Vou resumir que a gente tem que ganhar tempo e falar do que é mais interessante, que é o produto. Pessoal, assim, vocês que vão ver esse podcast, eu sou bem eclético, tá? Eu comecei no ramo alimentício, há mais de 20 anos atrás. Comecei na Nestlé Paraíba aqui, passei por 9 anos lá como vendedor, né? Aquele vendedor quebrando pedra em clientes pequenos, né? Fui supervisor mais 5 anos lá, né? Juntando 9 anos, fui 5 anos supervisor. E daí, então, me formei, né? Me formei nessa época em marketing. E aí fui convidado a sair de lá, e gerente operacional em alguns lugares. E me deparei no meu último estágio, né, assim, com uma agência de marketing. E essa agência de marketing me levou a fazer as 16 ou 14 lojas, agora me falha a memória, do Patrick, que é o nosso diretor. Bom, vai desligar aí o celular. A gente acontece, ao vivo assim também acontece. Então, assim, fui fazer o marketing das lojas do Patrick e a mosquinha, né, do Rica Vírus, já antes da pandemia ali, tocou e eu, de fato, já tinha um certo conhecimento também na área financeira, tive uma passagem também como trader profissional, porque eu fazia isso mesmo, só fazia isso por 1 ano e meio. E aí parece que tudo culminou para eu chegar bem lastreado, né? Bem lastreado nesse produto que é consórcio. E a gente se apaixona quando a gente, de fato, entende coisas que a gente não tinha conhecimento, né? Porque o banco nunca fala sobre o que é consórcio, né? Não. O banco tem uma coisa parecida com o consórcio que ele vende, né? Uma coisa parecida. E aí a gente, quando se depara com um produto de alta alavancagem, sem custo praticamente, né? Sem juros, e que dá uma possibilidade de uma margem gigantesca de criação de patrimônio, de blindagem patrimonial, de alavancagem financeira, de fazer investimentos através do produto com rentabilidades altíssimas. Eu fiquei apaixonado e eu tenho certeza que Papai do Céu me colocou aqui porque tem grandes propósitos para a gente, para todo mundo que está dentro da Demicon, e eu sou um deles. Amém. Amém.
Nosso amigo aqui, Matheus Magalhães, que eu sei que de profissão já é corretor, só fez aumentar o seu portfólio, né? Porque corretor combina, eu também penso futuramente fazer um curso de corretor. Exatamente, Paulo. Como o Adriano falou aí, apesar da minha idade ainda estar no meio termo, eu já passei por várias coisas. Comecei também na área de saúde, mas tudo com um ramo de vendas, né? De visitações médicas e vendas de produto e vendas de conceito. E daí eu trabalhei quase em 3 estados direto, que é o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Também passei por 3 gestoras de financeira, então assim, foram 5 anos trabalhando como gestor de finanças, de contas, e tive equipes aí de 13, 15, 20 pessoas aqui no Brasil e em Portugal também. E isso aí já era o meu meio, né? Eu nunca quis, na época, mudar. E já ganhava dinheiro com isso e já fazia pessoas ganharem dinheiro com esse tipo de investimento. Porém, chegou um momento da minha vida que o pessoal falou, cara, saia da sala e vá falar com o pessoal. Você vai ver que você vai gostar mais. Porque quando eu estava dentro de uma sala, eu fui perdendo muito o meu carisma, o meu jeito de ser, o meu jeito de sorrir. Então, assim, pessoas ao meu redor que sabiam como era a atmosfera do meu lado, estando comigo, diziam, cara, tu tá perdendo o brilho. Aí passei por aquele processo realmente de sair do meu aquário e pular no oceano aí que tem aqui fora. E a partir desse momento eu disse, cara, qual é a profissão que o produto é mais caro assim para se vender? Aí o povo, vai vender imóvel então, que tem imóvel de 2, 6 milhões, 10 milhões. Não tem carro, mas tem imóvel. Aí eu disse... Tem alguns carros, mas são um pouquinho. Né? Aí eu disse, rapaz, aqui em João Pessoa, para quem não sabe aí que está vendo fora da Paraíba, João Pessoa é a capital que mais cresce no Brasil. Então eu disse, rapaz, eu vou unir o útil ao agradável, vou entrar como corretor. Trabalhei 1 ano na corretagem e encontrei com o Daniel da Carol, o Daniel do Adriano e o teu Daniel, Paulo. E a gente, nesse vai e vem, conversando, ele viu uma oportunidade para mim e me convidou. E aqui estou sendo um profissional, hoje eu me rotulo disso, um profissional que vou fazer toda a capacitação do meu cliente para trabalhar da melhor forma um tipo ou vários tipos de investimento. Porque eu conheço investimento nacional, internacional, digital, e por que não também abraçar o investimento na ADMcom, que para mim hoje é o mais seguro e o mais possível de você planejar. Então aí está a minha história, um pouco dela pelo menos, e estou aqui na ADMcom junto com o Adriano desde o ano passado. E é uma equipe fantástica. Aqui em João Pessoa é um excelente trabalho que eles estão fazendo. Assim, eu já peguei o barco andando, mas eles já floresceram bastante aqui. E a gente está ajudando, né? A equipe aumentando com a sua vinda e a vinda de todos que estão chegando aí no mês. Mas é isso. E agora eu vou fazer a sua vez, tá, Paulo? A minha vez? Eu sou o mais novo da turma. Doutor Paulo, se apresenta. 61 anos. Sempre fui do lado financeiro, né? Bancário, 30 anos de financeiro, Banco do Estado da Paraíba, Banco Mercantil de Pernambuco, Factory, enfim. E entrei no consórcio, na outra empresa, na época da pandemia, pós-pandemia. E me chamou muita atenção as redes sociais da empresa, de divulgação, de tudo. Sim. E eu disse, mas eu vou entrar num ramo que eu não acredito. Como é que eu vou pagar por um carro, por um apartamento que não é meu? Eu sou imediatista. Não, isso aí não. Comecei a conversar com um e com outro, fiz algumas entrevistas, fui chamado para algumas e optei por essa. E quando eu vi, eu senti na necessidade de fazer, porque veio aquela voz. Hoje, para você ter alguma coisa, ou à vista, e a pessoa que for bastante inteligente, não estou dizendo que quem não faça isso não seja inteligente, mas que for bastante inteligente, ela deixa o dinheiro dela onde está e investe em outro,
e faz o consórcio. Ou financiamento. Financiamento, nem pensar. Bem, estou dando minha opinião. Porque você vai dar 20% de entrada. Está comprando na planta, geralmente. Às vezes as construtoras não terminam, e aí? No mínimo 20, né? No Porque mínimo tem 20, situações que dão 30, 40. Pois é. E aí, por que você não pega esses 20 e 40 tá no lance fixo, com o lance embutido que a gente vai entrar já já? Então, isso me atraiu. E a Demicon me atraiu, porque quando eu saí do Magalu, eu saía atirando para tudo que era canto. Eu não podia perder o embalo que eu estava. Então, fiz entrevista com a Rodobens, fiz entrevista com A, B, C, D, F, G, H. E quando eu vi a Demicon, a dificuldade que da conversa que eu tive com o Daniel, olha, assim. Caramba, mas peraí, eu com 61 anos eu vou ser disciplinado. E tivemos várias divergências de opinião, discussões, e eu, como sempre, entrego tudo a Deus. Eu disse, Senhor, é a tua vontade que eu continue ali para eu ser tratado. E parecido uma voz disse, né? E assim, eu fui pedir desculpa a Daniel, e é todo um processo. E hoje eu me sinto uma pessoa mais calma por causa da Demicon. Eu não me sinto tão preparado 100%, porque a Demicon, o que me atrai são as aulas que a gente tem com ele, com a Adriana, com o Guto, com os outros diretores. A gente tem acesso ao diretor. Não é que o diretor seja um deus, mas a gente está vendo um cara ali que tem 15 anos de mercado na Demicon, ganha bem, mas quando você pede uma ajuda, o cara para de só. Se eu não te responder agora, é porque eu estava ocupado com o cliente. Isso não existe. Não existiu em nenhuma empresa que eu trabalhei, quero deixar bem claro. Então, essa disciplina da Demicon, de estudar todos os dias, a gente não para de estudar, de manhã, tarde, de noite. Então, para. Se a gente quiser ser um profissional, para quando chegar na frente do cliente, que às vezes a gente perde, assim, não que a gente faça para o cliente, mas a gente fica chateado da gente estar falando de uma coisa que é boa, que é uma compra planejada, que você está planejando e pagando um boleto para si. Se a gente for falar aqui, já a gente vai falar, as vantagens e benefícios, eu não vejo nenhuma desvantagem hoje para o consórcio. Eu tenho 8 cartas de consórcio. Eu não vejo. Está entendendo? Eu tenho 8, 4 contempladas, 2 está aí o carro de fora, uma estou para pegar uma motinha aí, a outra eu vendi e ganhei, o que eu investi eu tirei, muito mais. Vamos dizer que deu uma renda aí de 5,6 a 6,5 por mês. Qual é o investimento? Ei, meu filho, essa é para você, Paulo Filho. Qual é o investimento que paga isso por mês? O recado aí para Paulo Filho. Ô, Paulo, uma coisa que me chamou a atenção quando tu falou aí foi que a gente está estudando diariamente, e de fato é. Porém, muita gente acha que a gente estuda a mesma coisa, né? Mas o que é mais interessante do consórcio é, sim, estudamos a mesma coisa, sendo que projetos diferentes. É o mesmo produto que a gente consegue moldar para o projeto da pessoa. Então, a gente consegue individualizar o mesmo produto que Carol comprou, que Paulo comprou, para Matheus e para Adriano de forma diferente e de perspectiva diferente. Isso é o que me dá mais prazer em estudar o consórcio da Demicon como investimento. E falando nisso, é incrível a importância que a Demicon dá a nós consultores, né, principalmente nessa capacitação. Então, isso é um diferencial, porque assim, eu fico encantada, toda semana a gente está naquele ritmo de treinamento, reunião, conhecimento. Então, a gente, como o Matheus disse, a gente não para. Não para. Então, é importante a gente sempre manter nossa cabeça ali focado no nosso propósito em si, né? Que é realizar sonhos, que é mostrar o nosso produto, que é mostrar o benefício do consórcio em si. Então, a Demicon, ela se preocupa muito com isso e também a facilidade que ela dá diretamente com os diretores, com a CEO, e isso é, sem dúvida, um potencial aí que eu, particularmente, acho um diferencial enorme nisso, porque nos deixa mais perto de uma pessoa que está ali, frente à empresa, sabe? Todos vibram com outros, ajudam. Isso, o Adriano isso pode expor melhor, porque está há bastante tempo. E uma coisa que eu quero levar aqui, que eu quero que você inicie, o que é que você acha que as pessoas ainda não têm a mente para o consórcio aqui? Vamos falar aqui de João Pessoa, que a gente está em João Pessoa. Você acha que é cultura, mentalidade? O que é que precisa para a gente entrar na mente e as pessoas ver você como grande profissional que é? Paulo,
Vamos lá, vamos começar bem um passo atrás. A pergunta é importante e eu vou chegar nela, tá, Paulo? Mas eu entendo hoje que primeiro é falta de conhecimento, né? Porque o produto, embora tenha mais de 60 anos, esse produto foi sempre explorado pelos bancos, né? Até porque não existia antes um marco regulatório da lei, né? Que chegou em 2008, né? A Lei 11.795. Mas antes da lei era usado às vezes como pirâmide financeira. A gente tem que ser honesto. Então, as empresas que tinham credibilidade, as instituições que podiam levar esse produto de fato, eram os bancos, né? Então, os bancos muitas vezes usaram o produto de forma errônea, de forma, né, pejorativa com o cliente, ou me dá, você compra o consórcio que eu libero o crédito do financiamento. Então, o produto foi mal trabalhado, sabe? O produto foi judiado por muito tempo. Então, quando a gente chega nesse cenário, a gente encontra uma geração após a outra que não acredita no produto porque ele nunca foi colocado na prateleira, né? Digamos assim, né? Quem vem colocando o produto na prateleira, salvo algumas exceções, somos nós da Demicon, né? A Demicon fazendo um breve trabalho há 34 anos já, né? Então, assim, o que a gente leva essas dificuldades é porque, literalmente, não tem cultura, o Brasil, uma cultura de investimento como um todo, né? Porque dados aí provam isso, né? Acho que nem 3% da população brasileira é investidora. É baixíssimo, 5% no máximo, se a gente tiver um recorte desse. Se a gente tomar como base os americanos, mais de 50% dos americanos investem, né? Tem cultura de investimento. Então, o Brasil não tem cultura como investimento. Então, sempre todo mundo está chegando para aquela aquisição e para aquela realização de sonho de forma imediata. Sim. Urgente, emergente. Então essa cultura de quem tem uma formação, né, financeira, que tem educação financeira, ainda não tem nem grade curricular no Brasil para educação financeira. É um absurdo, a não ser em alguns cursos de nível superior. Então, a gente parte desse cenário, né, como um todo, e a gente chega no produto onde ninguém ou pouca gente tem acesso, e os maiores investidores do produto são quem tem mais conhecimento, quem tem mais recursos financeiros, são os mais a classe A, B, né? É que mais investe, é o nosso ticket de verdade da Demicon, como quem mais investe hoje na Demicon. E a gente está fazendo esse trabalho, né, de conscientização, de levar conhecimento, de levar essa nova forma de alavancar patrimônio e renda através do produto, e a gente está nessa caminhada. E é por isso que todos vocês estão com a gente nessa, de levar esse conhecimento e transformar esse Brasil que precisa, e principalmente a Paraíba, né? Se a gente usar esse recorte, como você falou, ainda é um passo atrás do Sudeste, né? Se a gente, como tudo que chega no Nordeste, chega um pouquinho depois. Sei, depois. O que eu fico assim, que eu quero dizer também para o pessoal, é que às vezes você pode não gostar da minha apresentação, mas procure, tem N profissionais de mão cheia, muito além da minha pessoa, do nível do Adriano. Então, assim, você não gosta da pessoa que lhe atendeu, não queime o consórcio, procure outro. Exatamente. Talvez você não tenha gostado, porque ninguém é obrigado. Agora, veja o profissional que é que ele passou para você, né? Às vezes eu sei que nem tudo vai dar, assim, fechar na hora. Mas respeite o profissional que está vos falando, lhe mostrando um caminho, um planejamento para que você adquira um bem. Sim. Né? Veja só, um médico, todos nós, se nós analisarmos, somos vendedores. O médico é vendedor. Todo. Agora, você não pode estar vendedor, você tem que ser vendedor. Exatamente. Você não pode... Você tocou num assunto aí no começo, consultores ou foi Adriano, peço perdão, que tem muito consultor. E vender consórcio, todo mundo vende. Como banco. O gerente vende consórcio, não sei quantas cartas. Consultoria que ele vai dar. Esse também é um diferencial, né? Pronto. Aí vai chegar um cliente aqui, ligar para Matheus, para você ou para você, diz, eu quero ser contemplado na terceira. Você me garante, se eu fizer 1,5 milhão, ser contemplado na terceira? Eu tenho até um caso desse imobiliário, tá? Nessa época eu já estava com um consórcio na Demicon e chegou um cliente para comprar um apartamento lá na rua onde eu moro, inclusive, e era um duplex. É sensacional o apartamento. E não era caro, era por volta de 500 mil. E esse cara gostou, levou a esposa dele, levou depois o outro corretor que estava com ele, que ele foi por mim, mas depois
tem um papo na corretagem que é quanto mais melhor, né? Na hora da venda aparece 10 corretores, só para abrir uma aspas aqui. Mas vamos lá. Aí ele foi, levou todo mundo, aí eu disse, e aí, vamos fazer negócio? Aí o cara falou assim, vamos, eu vou mexer uns pauzinhos aqui, eu vou te ligar. Aí foi falta também de uma perguntinha que eu deixei de fazer, que eu poderia ter dito, quais negócios você vai pensar em fazer para ver se eu não consigo te ajudar. Na época eu não estava dominando tanto, que foi o ano passado, a experiência consórcio. Porque para mim, consórcio é uma experiência que tem que passar de pai para filho, de filho para neto, e de neto para bisneto, e todo mundo tem que conhecer, e todo mundo tem que ter consórcio, e entender sobre consórcio. Faz parte da matéria educação financeira, consórcio. Com certeza Sim. tem que fazer. Aí o cara foi, e eu não perguntei nada, perdi essa linha de oportunidade, mas tudo bem, ele voltou, comprou o duplex, e ele disse assim, cara, sabe, é que eu perguntei, como foi que deu certo aí? O que é que tu fez? Aí ele falou, Matheus, eu fui lá no banco, não me recordo qual foi, e ele disse assim para o gerente dele, eu quero uma linha de crédito assim para comprar esse duplex. Aí o cara lá disse, não, tudo bem, vamos lá, você consegue, a sua linha é boa, você tem uma margem, você tem um lastro, que é outro apartamento, mas aí vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro que você tem nesses investimentos, vou sacar, e outra parte aqui do dinheiro, você vai fazer um consórcio que eu prometo, aí chega na sua situação aí que você falou, né? De um mês, 2 meses, a promessa. Aí ele disse, com 1 mês você vai ser contemplado. Aí eu não estava besta nessa situação, né? Eu disse, opa, peraí, isso aí eu já comecei a entender. O cara forçou a entrega da contemplação, o cara se iludiu, né? Primeiramente. Aí eu disse, qual é a certeza que ele te deu? Ele disse que vai puxar esse dinheiro do meu investimento para jogar de entrada no consórcio. Ou seja, minha gente, é o seguinte, assim, para resumir e dar o breve final agora. O cara tirou o dinheiro dos investimentos dele, que rendia mensalmente ou não, mas rendia, e o financeiro dele estava intocável lá. Paradinho rendendo para ele. Ele puxou para dentro da carteira dele, que não está mais no mercado, da carteira dele, deu uma entrada no consórcio. Então, assim, é uma forma, na minha opinião, desculpe a palavra, meio que estúpida de um gerente que está louco por dinheiro e pontuar dentro de um banco fazer, né? Sim. E o cara, coitado, acreditou, ele foi contemplado no 2º mês, mas eu cheguei a dizer a ele, cara, você abriu mão de um investimento, mas tudo bem, a pressa, eu aprendi isso, você paga muitas vezes o valor da pressa, né? E a desinformação Exato. É o valor mais caro disso tudo. É isso aí, não. Matheus, eu analisando esse ponto aí, cara, eu acho que é o maior gargalo que a gente vê no produto hoje, e isso corrobora com ninguém gostar ou pouca gente gostar, é que a ilusão sobre o produto é vendida assim, de forma vã mesmo. A gente vê nos concorrentes coisas absurdas. Isso é um caso clássico. E banco. Que o cara... isso é tão grave, a gente como educador financeiro, Sim. que eu me considero educador financeiro. Com certeza. O cara tirou uma renda passiva de um cliente em troca de um bem imobilizado. Olha só que loucura. 2 coisas muito loucas. Para quem está falando sobre construção de patrimônio e futuro, né? Como educador. Bicho, é totalmente avesso que a gente prega na Demicon. Por mais que um cliente chegue com a urgência, a gente vai mostrar o lugar onde ele pode ter o melhor dos cenários e o menor dos desembolsos e a melhor rentabilidade sobre aquele dinheiro que ele tem, que às vezes é uma vida inteira sendo guardada, né? Então, eu sou completamente análogo a isso aí. O contrário, se eu puder proteger o meu cliente de todas Sim. as formas dele mesmo, porque ele não sabe o que ele está falando e às vezes não sabe a consequência daquela atitude, que isso é uma consequência, poxa, perdeu uma renda dele, não sei lá, vamos lá chutar 100, 150 mil reais, no mínimo R$1.500 por mês, cara, de rentabilidade. Isso ao longo do tempo, cara, isso aí é ralo aberto, né? Uma torneira aberta indo embora a água. E em relação de trocar para um outro bem imobilizado que talvez às vezes nem gere uma renda passiva. Então, completamente fora do propósito, né? Eu queria agora puxar um pouquinho, porque vai ter muita gente, embora a gente vai fazer uma série, é isso, Paulo? Sim, vai ter uma série. Então vamos voltar um pouquinho, né? E eu vou pedir a Carol para a Carol
participar aqui conosco, Ô, Carol, para quem está escutando aqui essa conversa no meio, chegou aqui de paraquedas e está dizendo assim, mas espera aí, de fato, o que é um consórcio, né? Para aquele que está chegando agora, dá uma pinceladinha aí, o que é o consórcio na raiz do que é o produto? O consórcio nada mais é do que uma compra planejada, né? Onde você planeja de forma mais equilibrada as suas finanças para adquirir um bem ou um serviço. Então, basicamente, essa é a definição de um consórcio em si. É uma compra planejada, né, a médio e longo prazo. E o que a gente vê hoje, pelo menos nos meus clientes que eu atendo, é que a maioria eles querem algo imediato. E quando eu faço as perguntas, as simples perguntas, eles falam, não tenho lance. Não, eu tenho um lance, mas quando é que eu vou ser contemplado? Tem outra coisa aí, tem muita gente escutando lance e não sabe o que é lance também. Lance nada mais é do que adiantamento de parcelas. Antecipação de parcelas. Exatamente. Então, assim, muitas das pessoas vai com a euforia, né? Quando é que eu vou ser contemplado? Então, assim, mediante as análises que a gente faz, eu não tenho uma previsibilidade. A gente não tem como dizer, amanhã você vai ser contemplado. Então, assim, é sempre manter o cliente ciente. Sim. Sempre. Isso. Então, consórcio nada mais é do que a gente conscientizar o cliente que ele precisa de uma compra planejada a médio e longo prazo e que ele vai ter benefícios, né, que é zero taxa de juros e parcelas que cabem no bolso. Perfeito. Então, nada mais é do que uma definição mais leiga do consórcio em si, para quem está nos ouvindo. Isso. E aí, Paulo, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu vou puxar aí, porque geralmente quando a gente fala que a taxa, nós cobramos uma taxa, todo mundo diz que é mentira. Que existe os juros, né? Que tem juros. Como é que uma empresa vai beneficiar você? Eu digo, a taxa administrativa já está dizendo o que é. Taxa administrativa. Ela vai administrar o seu bem do início até o final. E se sua empresa quebrar? Uma empresa que eu trabalhava, todo mundo falava que ia quebrar por causa de questão política, e eu dizia, gente, ela está cobertada pelo Banco Central. Quando é formado um grupo, você tem que dar alguma garantia para formar aquele grupo. Muita gente não tem noção, e não tem a noção de quê? De prejudicar, vou entrar no consórcio. Entra, paga a primeira parcela, a segunda não vem, diz, eu quero cancelar. Porque alguém foi falar, rapaz, isso aí tu não vai ganhar nunca, tu nunca ganhou. Geralmente, vou dizer aqui no popular, bem chula, tu nunca ganhou nem um galete em sorteio, tu vai ganhar... Nem uma rifa? Nem uma rifa. Aqui quem vos fala era esse cara. Eu dizia isso. E a palavra tem poder. Eu sou nascido e criado no lar evangélico, talvez hoje eu não siga a risca, mas minha mãe sempre dizia, a palavra tem poder. E tem. E eu sempre dizia isso, eu não ganho nada. E uma vez minha esposa chegou, muito sábia, disse, ou tu para ou a gente não vai sair de onde está. Primeira reunião que eu tive do banco, eu trabalhava com consignado, que ia ter um sorteio. Nesse dia eu ganhei a TV das novas 2010, a minha TV era ainda aquela antiga, e uma passagem para o Chile com tudo pago, acompanhado com minha esposa. Porque minha boca mudou. Meus filhos, eu sempre disse que ia vencer. Todos três, cada um na sua profissão, porque a palavra tem poder. Então, peço a esses pessimistas que não acreditam no consórcio, mas aqueles que acreditam, deixa eles fazerem. E não bote terra, porque é a pior coisa é aquele quando chega e faz. Tu vai fazer? Eu fiz uma venda de 400 mil. O casal amou. O cara tinha 10 casas alugadas, ia pagar tranquilamente. 400 mil eu fez a venda na outra empresa. Depois de um certo tempo, na segunda, terceira, a gente estava analisando direitinho. Eu digo, só me diga uma coisa, é um direito seu, mas eu fico triste porque você saiu daqui tão feliz, com essa perspectiva de você dar um lance embutido, que a gente vai falar aqui, da própria carta. Foi que eu digo, aquele seu primo que estava do lado... É sempre o primo ou o cunhado, né? Agora, aquele seu primo não quis dar o CPF. Por que não quis dar o CPF? É o famoso Zé Pitaqueiro, né? Ele não faz, ele não vende, ele não quer saber, mas vai cuidar da sua quando vida. O vizinho ganha ou uma amiga, ele faz, teve mutreta. Eu, quando fui contemplado nas minhas quatro, rapaz, só tu quer contemplado? Eu digo, não, foi mais de 1.000 pessoas. Chegou a minha vez. Eu vou contemplar de novo. Eu faço todo mês, oro, entrega a Deus.
Porque, assim, tudo que a gente tem que fazer, o Adriano sabe muito bem disso, como todos vocês, mas eu digo assim, não querendo mostrar a experiência, mas ele tem uma vida voltada para Deus, que eu sei, a minha teve um desvio, mas tudo eu acredito. Minha esposa é líder das mulheres lá da Cidade Viva. Eu fui batizado há muito tempo atrás, mas eu fui batizado com 14 anos. E 14 anos não tem ainda... Eu fui batizado porque o cara disse que se eu não aceitasse Cristo, eu ia morrer no fogo do inferno. E tinha uma fogueira bem grande e o cara me empurrou. Eu digo, eu aceito. Mas depois a gente vai vendo e aí foi abrindo. Então, assim, isso, Adriano, a gente precisa tirar. Esse negócio que é mito. A gente pode fazer também aqui um que é mito, que é verdade, o que é mito, que é verdade, o que é mentira. E aí eu lhe pergunto, hoje um cara chegasse para você, um cliente, desculpa o cara... Um cliente chegasse para você, eu quero fazer contigo, Adriano, 4 milhões, mas eu tenho dinheiro para dar, mas eu quero que você me garanta que na quarta, vamos dizer que na quarta eu seja contemplado com esse recurso. Como é que você agiria aí para o pessoal entender como é que a gente trabalha? Primeiramente, se eu tivesse uma bola de cristal dessa, eu fazia só para mim, consórcio. Eu não fazia para ninguém mais, não. Porque, de fato, assim, não é que a gente não pode garantir. Não deve, não pode. É muito além disso. Porque os critérios, dependendo de como a gente vai contemplar uma carta de consórcio, né, e tem várias formas de lance, né, várias modalidades de lance, cada modalidade de lance tem uma concorrência própria, né? Sim. E aí, assim, salvo o lance livre, que é o lance onde todo mundo dá a maior a oferta e Sim. ali é maior antecipação de parcelas, né? Os outros lances todos são empates, né? São empates. E aí vai entrar um outro critério subjetivo, que é quem está mais próximo ao sorteio lá da Loteria Federal, o primeiro número. E aí, como esse número nunca tem a administradora, a posse dele, né? E se tiver aí, tá tudo errado, mais Sim. ainda se a administradora Sim. tem, né? Porque ainda existe administradores no Brasil que elas sorteiam a bola, né? Internamente, a gente não é assim, a gente faz pela Loteria Federal, que é bem mais isento, né? Sobre esse aspecto. A gente não tem como garantir, né? Sim. É impossível essa garantia. Mesmo as pessoas que fazem a oferta de lance livre ainda podem incorrer num risco de naquele mês ela ofertar e ter mais 10, 15 pessoas que ofertaram maior que ela, 1%. E aí a gente não vai ter a assertividade que a gente gostaria, né? Então, a gente não trata... Esses tipos de clientes lá, a gente trata com a verdade, porque é assim que a gente age. Senta na mesa, mostra o cenário. Mas só um minuto. Sem querer ele interromper, já está interrompendo. Mas o cara, veja só, uma venda de 4 milhões. Vamos lá. Tá zerado. E o cara garanta aí pelo menos 99%, que 1% eu faço esse e depois eu faço outro. Eu vou falar, não tem como, Paulo. A ética no produto e a ética que a gente traz da empresa, do compliance da empresa, não dá sustentabilidade para a gente trabalhar assim. E a gente vai deixar esse cliente para o concorrente mesmo. Show de bola. É isso que eu queria mostrar, o profissional que você é, que todos nós somos, e que aprendemos a ser na Demicon. Não vivemos de promessa nem de ilusão. Não. Realizamos sonhos. A gente vai levar o cliente para a análise correta dos fatos. Se ele vai achar que aquilo ali é o melhor lugar, e eu tenho cases já, que o cara foi, eu não disse o que ele queria escutar, ele fez num concorrente, e ele tomou um cano de 24 mil, que foi a entrada que ele pagou lá. E no segundo mês ele descobriu que ele nem estava com as cotas ativas na operadora que venderam a ele. Então, assim, a gente está aqui, de fato, para transformar esse mercado. A gente é o mercado. Eu posso dizer isso, sem sombra de dúvida, porque... E até vou resgatar uma pergunta sua, que alguém fala, né? Como é que uma administradora ganha dinheiro? Como é que... Poxa, eu queria ganhar esse... Imagine aí, você está escutando agora. A administradora que a gente faz parte, eu vou dar um chute, eu nem sei quanto ela ganha, mas aí vamos supor que ela ganhe 0,2% dos 24 dela. Cara, é 2,7 bilhões ao mês. Eu queria ter esse faturamento, galera. Eu queria, honestamente, é muito pouco, 0,2. Você já notou a pergunta? A pessoa está interessada, achando que a gente está mentindo, está interessada em quê?
querer saber como é que a empresa... Mas você não acha não, Paulo, que 0,2 de 2,7 bilhões é até um lucro interessante? Com certeza. Aonde a gente está só administrando o dinheiro, e o dinheiro não é o nosso, é o dinheiro dos consorciados, né? Só contribuindo com a conclusão do que a Carol falou, né? O termo consórcio já é autoexplicativo, é Sim. sociedade de várias pessoas consorciadas. Consorciadas. Então, eles estão lá como o mesmo objetivo, né? Juntando o fundo comum em parte da taxa, né? E esse fundo comum é onde devolve as contemplações, que nada mais é adquirido o direito, né, de usar aquele valor contratado, né, naquele mês. Mas aí eu vou agora chamar o Matheus lá na outra ponta e vou dizer assim, Matheus, a gente está começando esse primeiro dia, né, do podcast mais didaticamente. Então explica para o pessoal que está chegando agora quais são as formas que ele pode contemplar uma carta de crédito e, em específico, analogamente o mercado e como a gente faz essas possibilidades dessas contemplações que adquiriu o direito de uso. Beleza. Pessoal, existem algumas formas de contemplação. A primeira é a sorte. Que realmente... Que é bônus de operação pra gente, né? Essa aí é a que todo mundo espera. Mas a que todo mundo se prepara são as outras, tá? A sorte a gente espera. E as que a gente se prepara é o lance fixo, o lance que pode ter o embutido do valor do crédito no valor do lance. Pode ter o outro lance fixo, que é um pouco maior, que pode ter também um valor do crédito da carta, mais o que você vai dar do seu bolso. E tem o lance livre. Dentro desses lances, tem várias modalidades de como você pode ofertar. Tem um lance que pode ofertar 20, 25, tem um lance que pode ofertar 40. Aí isso aí vai de grupo a grupo. E também tem a forma de tentar a contemplação pelo uso do FGTS, que é um dos casos que eu diria com certeza para qualquer cliente meu. Deixaria o dinheiro rendendo lá, mas mexa no seu FGTS. Sim. Porque o FGTS, cara... E a gente não sabe como é que vai ficar, né? Vai virar polêmica aí, porque realmente FGTS é um fundo que não vale a pena você estar ali esperando alguma coisa dele. Ele rende menos do que a poupança, bem menos do que a poupança. E se você quer montar um fundo, meu caro, deixe em cartas de consórcio, porque lá vai estar rendendo muito mais do que a poupança. E pouca gente sabe isso. E o que eu acho falta de uma desinformação, essa situação do pessoal querer saber preocupado o quanto o outro vai ganhar. Ah, mas se eu for contemplado nesse lance, eu vou deixar dinheiro na mesa, como eu já escutei. Por exemplo, no lance fixo, que é um embutido lá de 25%. O cara tem um crédito para deixar redondo, o cara tem um crédito de 100 mil. Vai ofertar o lance fixo porque a numeração dele foi próxima ao sorteio e ele está concorrendo ali nos meados, né, do número. Aí ele vai lá e oferta 25%, não vai tirar nada do bolso dele. Não. Tá? Ele está usando o próprio crédito como lance. Aí ele chega ali e fala, mas eu só vou receber 75% agora, porque 25% foi. Aí ele, então, eu estou pagando X quantia por 75% e não mais por 100%. Aí, meu amigo, é uma preocupação, realmente. É uma preocupação que eu não vejo futuro de me prolongar muitas vezes, sabe, Adriano? Porque o cara não chega no banco preocupado com a taxa de juros que ele vai pegar o empréstimo, né? Pois é. Mas ele é preocupadíssimo. Pois é. Ele é preocupadíssimo. E às vezes dá um lance do dinheiro próprio. Vou subir até o nível de aquecimento, de preocupação. O cara vai dar 15 a 20 mil reais do dinheiro próprio. E vai botar 20 a 25 mil do valor da carta. Aí já não vai tirar mais 100, vai tirar 80. Porque ele adiantou parcelas do dinheiro dele e reduziu no lance embutido o valor do crédito. Sim. Aí ele diz, de novo, mas aí eu estou pagando por um crédito de 80% ou de 75%. E ele esquece que para essa aquisição ele deu R$2.000. Exatamente. Cara, é um absurdo. A falta de preparo e de conhecimento do brasileiro chega a dar, às vezes, até um pouquinho de vergonha alheia. Porque eu imagino, vamos lá, fazer essa conta. Eu gosto dessas contas, Matheus. Se o cara vai num financiamento desses
Desse mesmo 80 valor, mil, vamos supor, nem quero falar sobre os 100, vamos falar sobre os 80 que ele tirou. Tá na ordem, cara, lá no final desse financiamento, de que ele pague pelo menos quase 3 vezes esse valor. Sim. Exatamente. É 2,6, mais ou menos o valor, tá? Se eu coloco somente 2 nessa brincadeira, ele pegou 80 e pagou mais 160 mil de juros. Aí ele tá reclamando com a alavancagem de consórcio que ele pagou 25 mil que não saiu do bolso dele. É uma alavancagem com dinheiro de terceiro. De terceiro. E ele pagou uma taxa para ter esse upgrade de 80 para 100, equivalente a 5 mil reais. Exatamente. Cara, não faz sentido você estar preocupado com 5 mil reais a mais que você alavancou uma velocidade de ter dinheiro na mão, tá? E aí no final, que aí pasmem, é o pior dos cenários. Eu vou dar a coisa mais esdrúxula ainda. Ele pegou esse dinheiro a um custo de 0,26 ao mês. Aonde existe um crédito no Brasil que você recebe a 3% ao ano. Esse é o ponto. Eu queria saber aonde que essa pessoa vai encontrar uma coisa melhor que isso. Ponto. Esse é o ponto que quando você estava falando, Adriano, mais me vem na memória. É o pessoal se preocupa demais na taxa e no que está perdendo, mas não se preocupa na operação. Não. Aqui, como corretor, eu tenho vários casos de tentar migrar o pessoal do financiamento para o consórcio. Mas, meu amigo, pense no pessoal que é iludido por financiamento. Eu pensava que era fácil. Quando eu fui falar com algumas construtoras, não quero aumentar o serviço aqui. Não vai aumentar não, você vai ganhar os distratos que tem. Paulo, eu já tive reuniões com donos de construtoras e incorporadoras, sem dizer os nomes, mas que os caras não entendem. Não entendem. Eles compararam a taxa administrativa, que no final vai ser um pouco alterada por causa do lance, com a taxa do Banco da Caixa, que é a mais barata, Minha Casa Minha Vida, 9% ao mês. Cara... Ao ano, perdão. Ao ano, cara, a nossa taxa, se for muito cara, usando essa... claro, existe a taxa, o pior dos momentos, que isso a gente explica nitidamente para o cliente, e existem os melhores momentos de você ofertar determinados lances. E um desses lances, do qual eu citei, que tem a taxa um pouco mais elevada, é o lance livre. Então, assim, não é todo momento que é para a gente estar ofertando lance livre. E não é todo grupo que a gente vai estar colocando determinados clientes. Por isso que eu digo, é o mesmo lance para mim, para Adriano, para Paulo e para Carol. Mas, se o projeto for diferente... Exato. Vai ser lances diferentes. Aí eu comentei isso lá e realmente eu desatei um nó enorme, mas é aquilo, o santo de casa não faz milagre, fecharam com outro, mas não tem problema. Eu estava ali para ver realmente a ponte se reestruturar. Sim. Porque a modelagem melhor do vendedor não é só vender o produto, é vender o conceito. Eles foram por outro vendedor lá, que agiu de uma forma pertinente de devolver lá a comissão dele em troca de fechar, né? Mas eu tenho para mim duas coisas. Eu aprendi isso na corretagem de imóveis, porque também eu sou corretor de consórcio. Na corretagem de imóveis, a gente não negocia a comissão. Então, assim, um cara que negocia a comissão, para mim, é um cara que, no mínimo, ele tá me passando uma promessa falsa. Com certeza. Porque o cara tá tirando o pão de casa, cara. O cara tá tirando o ganho da família dele. Eu vou ter uma filha agora. Eu jamais negociaria a minha comissão em troca de fechar compromisso com alguém. E produto bom, o produto quando é bom... E quando a entrega do produto é bom, a gente agrega valor ao produto. A gente não retira valor do produto. Exatamente. Então, se o produto já nasce bom, é o contrário. A gente consegue embutir valor ao produto, né? Pode puxar a margem. Pode puxar a margem, pode aumentar, pode fazer upgrade do produto. Nunca dá o grade. Quando o cara entra nesse cenário, ele tá, cara... Ele, literalmente, assim... vou dar até um jargão popular aqui, né? Tá com a calça arriada esse cara. Sim. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, para pagar uma feira, porque não faz sentido o cara tirar a comissão. Não tá sendo profissional, falta de ética, não faz sentido. Não faz sentido como eu preciso
devolver aquilo que é meu de direito para você ter a condição de comprar, isso literalmente denuncia que o produto já nasce com algum problema. E a gente vai descobrir ao longo do caminho, que é assim que a gente descobre, né? Vamos comparar, assim, que o pessoal às vezes pega pesado tem clientes que pegam pesado com a gente, né? Que dizem, cara, se vocês ganhassem um pouquinho menos na comissão, talvez eu conseguisse um desconto aqui, que seja no cartório. Aí eu digo assim, cara, chega num ortopedista lá, no neuro, tu tá precisando de uma cirurgia, e diz, ei, ó, tira a tua parte aí do anestesista. Tira aí. Eu faço sem essa anestesia mesmo, né? Tira aí. Tira a anestesia aí pra ficar... Cara, mais você vai fazer cirurgia agora, você quer ser anestesia? Não. Cara, é meio que hilário e bagunçando um pouco aqui a atmosfera da pergunta, mas entra na minha resposta, né? Melhor do que falar é dar testemunho, assim, e os meus testemunhos de vendas de conceito e de vendas do produto, pessoal, parem para refletir, vocês precisam de uma aula, tá? E não só de um único produto. É de uma aula como manusear o produto, de uma aula como ofertar... Uma consultoria completa, não só vender, né? Exatamente. Isso já abre margem, né? E aí eu vou chamar a Carol. Agora eu tô assumindo o posto de Paulo. Aparece, aqui é posto de ninguém, não. Aqui só não pode jogar cadeira. Não pode jogar cadeira. Tá parafusada? Como é que tá a cadeira aqui? Mas aí o que acontece, assim, isso já traz um outro diferencial nosso, né? Que aí vou pedir pra Carol enfatizar. Como é que é a diferença entre gestão da Ademicon e de outra operadora, Carol? Fala aí. A gestão da Ademicon, a gente dá uma consultoria personalizada e exclusiva mediante as necessidades do nosso cliente, né? Então, a nossa consultoria, ela é diferente para você, é diferente para o Paulo, é diferente para o Matheus. É de acordo com a sua necessidade. E o pós-venda, como é que funciona, Carol? O pós-venda, a gente está lá acompanhando mensalmente, dando todo o suporte ao cliente e também buscando estratégias, né, para ele ter a carta contemplada. E esse é o diferencial da Ademicon. E não é só a estratégia, a gente vai empregar o menor custo de execução, porque Exatamente. A nossa gestão é ativa, que é isso que a Carol falou até agora, enquanto lá dos outros é uma gestão passiva. Não, vendeu. Desde o primeiro dia está escrito lá que o lance é o livre e vai morrer sendo um lance livre. Se for do lado que pra gente é um lance embutido de 0,26 o custo, o cara vai executar esse mesmo oferta a 0,90 ou sei lá, a 1% do custo de execução, né? Porque ele vai matar o produto naquilo que foi no primeiro dia, que foi, deixei agendado aqui que você vai dar todo mês um lance livre. E isso é terrível, né? Quando a gente fala em custo de execução, e é por isso que a gente faz com que o cliente pegue o menor custo possível. Você vê que a gente iniciou de uma maneira e está chegando exatamente nisso, sobre a cultura e a mentalidade. Sim. Ele tocou num assunto aí que fez várias reuniões com donos de construtoras e as pessoas ainda não faz isso. Então, recurso próprio. Pois eu fico imaginando, sabe o quê? Como... Vou comparar uma coisa aqui que vocês vão entender o que eu quero dizer. O empréstimo consignado. Eita. A pessoa entra... Aí é facada. Não, mas escuta, a pessoa... Aí doeu até quando você falou consignado. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, o cara do órgão federal, sim, ele nunca entra para fazer empréstimo. Ele entra assim, olha e faz. Por gentileza. Vê se dá para fazer. Mas ele vai fazer. Uhum. Aí o que eu quero comparar. Pessoal, aqui eu acho, isso é uma opinião minha, porque eu conversei com um determinado construtor e me transpareceu isso. Não, mas eu não preciso de dinheiro, eu tenho o meu dinheiro, eu compro tudo à vista, a minha máquina. E assim, esse negócio de consórcio todo mundo fica sabendo. Eu digo, olha, a nossa empresa... eu não sei as outras, eu posso falar pela nossa e por mim. Você sabe quem eu sou, você sabe quem é a minha família, você é só me acompanhar em toda a minha vida profissional se eu quebrei com algum sigilo. Então, eu às vezes, por isso que eu quis comparar. O senhorzinho que vai pedir o empréstimo, ele também vai com vergonha, porque alguém pode passar e dizer, hoje está precisando... E eu penso que essa mentalidade, diante da resposta desse... cara, mas não é demérito nenhum. Não, mas isso é feio. Para mim é muito mais louvável
você dizer que tem um planejamento em consórcio. Não é demérito, eu acho que é falta mesmo É falta de conhecimento Mas mesmo. ele passou isso, tá entendendo? Por isso que eu digo, não só ele, depois eu fui para outro conversar. Não, Que não sabe dos benefícios. Pois Não volta, ainda volta não de amou. novo Talvez, ao ponto não, inicial, que é claro. conhecimento mesmo. Claro, talvez a gente às vezes peca na resposta, abordagem até de também. uma fisionomia, o cara tá falando, você faz. Então também tem esse lado que eu, como eu disse, tô sendo tratado pela Demicon, que é o lado que a gente fica insatisfeito com a resposta, mas a gente está ali para dar consultoria. E por isso que eu digo, a Demicon é única. O pessoal da Demicon, não vou usar uma palavra aqui, mas os caras Do CEO, a diretoria master, né? Então, vem descendo, é um melhor do que o outro. E sempre na humildade e na transparência de querer ajudar. Eles têm prazer. Hoje, no grupo, a menina mandou, a Bianca. Eu fiquei encantado com aquilo. Cara, eu nunca vi numa empresa assim, me abrindo aqui, abrindo meu coração para os fundadores. Eu fico emocionado. Ó, cara. deixa eu fazer um fundadores parênteses da- aqui, ó, para você que está escutando e você quer trabalhar, ó, entre em contato que a gente tem vaga, a gente está em processo de expansão. Se você quiser viver isso com a gente, você Vem. tem vaga aqui, vem, é só vir, tá? Só vim. A porta está aberta. Assim, abrindo meu coração para quem fundou e quem faz toda essa atmosfera, não só os fundadores. Eu acredito que o time ele herdou o que os fundadores ensinaram. É cultura, né? É cultural. Então, É assim, cultura. na empresa Ademicon, pessoal, a gente falou aqui que abria mão de cliente, a gente falou aqui que se o cara não entender, a gente não vai mentir. A gente abre mão dessas situações porque isso é cultural. A gente prefere que o cara saia de sorriso aberto, peito aberto e confiando no trabalho da gente, apertando nossa mão, sem a gente perder o sono à noite, do que tá tendo isso ao contrário. Sim. E eu nunca vi uma empresa que faz um pós-venda como a gente faz, cara. Assim, é surreal. E não é um pós-venda, pessoal, que eu vou mandar uma menina fazer por mim, não. É o diretor. O diretor liga para o cliente dele, cara, todo mês. Conversa, pergunta como foi pergunta se ele quer mudar a estratégia, quer ver o feedback, quer ouvir o feedback do cliente, do atendimento do cara que é diretor. E a gente está falando, pessoal, aqui de imagens de comissionamento astronômica. Os caras humildes, simples. E outra, a forma e a credibilidade que a Demicon dá para que a gente trabalhe nela e oferte o produto é que me chamou a atenção e querer trabalhar aqui. É que a gente tem todo um protocolo para ter nossa comissão. Não é vendeu, recebeu e tchau. É vendeu pós-venda e continua recebendo num fluxo que tem que se manter vivo o cliente. E quando você faz a carteira, você... Exatamente. A questão toda aqui que abraçou e deixou o meu coraçãozinho quentinho, eu vou dizer assim, dentro da Demicon, é justamente isso. A gente não larga a mão de nada, a gente se enrosca com o nosso cliente e tá com ele mãos dadas E até tem uma o final. proteção Grande. E pode chegar peitando a gente, pode chegar porque a gente desenvolve conhecimento, cara. Eu escutei de um diretor lá do Adriano vai saber quem é, o Caveira. O Avelino. Avelino Caveira. Avelino. Ele Vocês vão entender o que é isso aí. Quem entrar dentro vai entender. ele é lá da Faria Limers, né? Ele tem uma das lojas na Faria Lima, no coração central do sistema financeiro brasileiro, exatamente. Pronto, o cara, ele tá em efeito astronômico na situação da Demicon e ele parou simplesmente lá um dia da semana dele para falar 1h30 com a gente, com pessoas que estavam entrando no grupo, com pessoas que ele... Muito acessível. Exatamente, e é aquilo, não é só o cliente, é a atmosfera, é o grupo. É o que deixa realmente você satisfeito. Ele não ganhou nada para estar ali. Ele só ganhou realmente, é o que a gente estava falando aqui antes, a experiência de ensinar. Que é aprender 2 vezes. Deixa eu resgatar aqui na mesa a situação que a gente colocou aqui, né? De levar um cliente grande e esse cliente grande dizer assim, eu não preciso de dinheiro, né? E aí ficou esse cenário, né? Que, poxa, será que o cliente está achando que ele é demérito ele pedir um dinheiro ou pegar um dinheiro de consórcio?
Não, só tem virtude e inteligência nessa brincadeira, né? Porque imagine, aí eu estou levando uma forma bem transparente e bem suave para vocês que vão escutar isso aqui agora. Imagine que, só números, tá? R$1 milhão aplicado no sistema financeiro dá R$10 mil por mês, 1%. Conta básica. E agora eu vou fazer a mesma analogia com o dinheiro de consórcio. R$1 milhão em consórcio, em parcela integral, custa 5.363 reais. Pronto. Ô, pessoal, se eu não uso meu dinheiro, tá sobrando 4 mil e alguma coisa, né? E eu tô falando em parcela 100%. Porque para aquele cara que tá fazendo investimento conosco, existem algumas portas de parcelas reduzidas, tá? Que esse mesmo consórcio de 1 milhão pode ser entregue para ele a 4 mil reais mensalidade. Poxa, eu tô deixando meu dinheiro parado lá, o rendimento que eu tenho 10 mil, eu tiro 4, sobra mais 6, e aí eu tô materializando o mesmo 1 milhão. Poxa, não faz sentido você chegar para o empresário e mostrar o custo do dinheiro e o cara achar que ele não precisa. Não é questão de não precisar, é questão de ganhar mais rentabilidade com o que ele está fazendo. Porque ele deixa o dinheiro dele lá protegido e somente a rentabilidade do dinheiro dele viabiliza a materialização do mesmo valor que ele precisa, né? Então, é um cenário que às vezes falta tato, diálogo mesmo, né? Para entender por que aquela pessoa não enxerga, né, que aquele dinheiro ele está multiplicando o patrimônio dele ao invés de ser uma conta, né, um boleto para pagar, né? Pois é, pessoal, infelizmente... não. Estamos chegando ao final, vamos fazer as ponderações finais. Vamos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui dividindo um pouco do conhecimento de cada um para o pessoal que vai nos assistir e que eles comecem, se não gostou da minha cara, da minha barba, gostou da dele, procure da Carol, procure o Daniel, procure qualquer um da Demicon. Por que eu estou te dizendo isso? Eu trabalhei em várias empresas, tenho 35 anos de mercado financeiro e posso afirmar, eu nunca trabalhei numa empresa que cuidasse tanto. E nós não somos funcionários, deixar bem claro. Exatamente. Botar a gente no colo e dizer, você vai estudar. Você não vai, não. E outra coisa, você vai fazer a reunião comigo, porque está preocupado em você não passar vergonha, está preocupado em atender com excelência e mostrar a você. Esse é o trabalho da Demicon. Então, esse agradecimento a todos vocês e dizer que eu me sinto muito feliz, me sinto um menino de 61 anos de idade, porque eu tive que voltar um pouco para ser disciplinado por todos e só tenho agradecimento, se eu for falar um por um aqui, posso esquecer. Então, eu quero agradecer a todos da Demicon. Um beijo no coração, uns me chamam de vovô do consórcio, tem o vovô do imóvel, pode me chamar do que quiser. Ô, Paulo, se eu quiser te achar, eu procuro como? @Paulo Brito Ademicon. E você? Adriano Fonseca GR. Carolcarneiro.ademicon. @corretor Mateus com TH Magalhães. @corretor Mateus Magalhães. Vocês só vão ver coisas maravilhosas. Vou deixar o Adriano fazer as ponderações dele. Paulo, primeiro agradecer por você tomar essa iniciativa, né, de trazer esse diálogo aqui tão franco para todo mundo que vai nos assistir aí e dizer que me coloco à disposição para estar com você. Fechou. Na hora que você precisar de mim aqui, tá? Nessa bancada, e espero a gente trazer bons papos aqui, né, com outras pessoas, fica a dica aí, né, de trazer algumas pessoas que não gostam de consórcio. Não gostam. Já estão convidados. Você que não gosta de consórcio, sinta-se convidado a estar aqui nessa mesa você debatendo conosco. Aqui não é uma roda viva, né? Não vai ser uma roda viva. As cadeiras estão todas parafusadas, então você está convidado a estar aqui conosco. Vai lá, Carol. Paula, primeiramente eu queria agradecer a você pelo convite. Para mim foi uma honra participar do meu primeiro podcast e fico grata por poder contribuir ricamente, né, com o pessoal que vai nos assistir. Então, imensamente quero agradecer por essa oportunidade de estar com vocês e para mim foi uma honra poder contribuir da mesma forma. Com tudo. É isso aí. Pessoal, agradeço primeiramente, assim como o Paulo falou, faço das palavras dele as minhas.
a Deus, né, por ter entrado nessa família, por ter sido convidado aqui para o podcast. Eu tenho um jeito mais descontraído, espero não ter... Não, mas tem que ser. Todos nós aqui, cada um tem seu jeito, cara. Até para o ouvinte, né, é como o Paulo disse, cara, são várias pessoas se comprometendo em te atender. Então, assim, cada um tem um jeito e eu agradeço demais tudo isso que Deus tem me dado, né? Então, assim, o convite, a empresa, a vida que eu tenho e todos vocês aqui nessa tarde que a gente tem esse assunto em comum, tá dividindo para o pessoal. Eu agradeço muito mesmo a Deus por ter proporcionado Amém. tudo isso para todos nós. E é isso, Paulo, principalmente a você que me convidou. Obrigado. Aí, estou disponível quando precisar. Vamos fazer uma série. Vamos lá. E é isso, pessoal. Obrigado aí vocês que assistiram até agora. Não esqueça de curtir, dar o like, compartilhar com o teu amigo. E o beijo de Paulo aí. O beijo do vovô do consórcio. Valeu.